Se eu pudesse voltar no tempo e me dar um único conselho, não seria compre tal ação, seria pare de cometer erros estúpidos. Eu fiz meu primeiro milhão aos 40 anos e meu primeiro bilhão aos 75. Quer saber o que mudou? Eu entendi uma regra básica. Ficar rico é mais sobre evitar erros do que acertar grandes apostas. Existem 7 erros que roubam décadas da sua vida financeira e te impedem de acumular patrimônio e alcançar a liberdade financeira. E eu vou te mostrar esses 7 erros agora. Se você estiver fazendo 3, você já está 10 anos atrasado, mas ainda dá tempo de corrigir. Vamos lá. Erro número 1. Você está aprendendo com os seus próprios erros em vez de com os erros dos outros. Abordagem errada. Completamente errada. Olha, eu não sou inteligente o suficiente para cometer todos os erros sozinho. Eu não tenho esse tempo todo. Nem você. Então, eu leio obsessivamente. Não autoajuda lixo, não histórias de sucesso, histórias de fracasso. Eu estudei toda a grande quebra da bolsa, toda a fraude corporativa, toda a falência. Por quê? Porque os mesmos padrões se repetem, as mesmas decisões estúpidas, os mesmos sinais de alerta que todo mundo ignora. Você acha que é diferente. Você acha que quando a próxima bolha vier, você vai ser o que vende no topo? Não, você não vai. A menos que você estude o que aconteceu com os idiotas que não venderam. Eu li sobre a bolha do Mar do Sul que aconteceu em 1720, 300 anos atrás. E as pessoas ainda caem no mesmo golpe hoje. Nome diferente, mesma estupidez. Mania das tulipas, mania das ferrovias, bolha.com, bolha imobiliária, criptobolha, o mesmo padrão toda vez. Delírio em massa. Dessa vez é diferente. Nunca é diferente. Eu estudei a Grande Depressão. Eu nem tinha nascido ainda, mas eu aprendi muito bem o que não fazer. Eu li sobre pessoas que perderam tudo porque tomaram dinheiro emprestado para comprar ações. As chamadas de margem acabaram com elas. Então, o que eu aprendi? Nunca use alavancagem. Se você não pode se dar ao luxo de possuir aquilo à vista, você não pode se dar ao luxo de possuir aquilo. Eu li toda a biografia que eu consegui encontrar, não para me inspirar, para catalogar erros. Andrew Carnegie cometeu erros. John D. Rockefeller cometeu erros. Até Ben Franklin fez besteira em investimentos. Ele entrou em algum esquema ridículo que quebrou. Mas eu não preciso repeti-los porque eles já escreveram isso. Eles documentaram seus fracassos. Tudo o que eu precisei foi prestar atenção. E aqui está o que você faz no lugar. Você perde dinheiro em cripto. Você age surpreso como se fosse a primeira pessoa a cair num esquema de ficar rico rápido. Você compra uma ação no topo. Ela despenca. Você fica chocado. Mas isso aconteceu em 2000 e 2008 e 1987 e 1929. A informação estava lá. Milhares de livros sobre isso. Documentários, estudos de caso. Você só não leu porque estava ocupado demais assistindo vídeos sobre as 10 melhores ações para comprar agora. E aqui está a coisa sobre aprender com os erros dos outros. Não é só mais barato, é mais rápido. Eu comprimi 300 anos de história de mercado em alguns anos de leitura. Eu aprendi o que matou investidores nos anos 1900 em cada década. Eu não precisei viver cada crash. Eu não precisei perder meu dinheiro em cada bolha. Eu só precisei ler sobre as pessoas que perderam. Então aqui está o que você faz. Leia um estudo de caso de desastre de investimento por mês. Só um. Bolha.com. Leia sobre Petscom e Webvan, empresas que levantaram bilhões e foram a zero. Leia sobre a crise financeira de 2008. Lehman Brothers, Bear Stearns. Como elas colapsaram, quais eram os sinais de alerta? Long-Term Capital Management. Ah, esse é bom. Um hedge fund comandado por ganhadores do Nobel. Gênios. Eles construíram um modelo que dizia que a estratégia deles só perderia dinheiro uma vez a cada 1000 anos. Eles perderam tudo em 4 anos. Como? Por quê?
Leia sobre isso. Leia sobre a Enron. Não só eles cometeram fraude, como eles cometeram fraude. Que truques contábeis eles usaram? Por que auditores inteligentes não perceberam? Por que analistas recomendaram até a falência? Leia sobre os short sellers da Tesla, que perderam bilhões apostando contra Elon Musk. O que eles erraram? Leia sobre Bill Ackman perdendo 4 bilhões a 0 centavos na Valeant Pharmaceuticals. O que ele não viu? Cada uma dessas histórias te salva de cometer o mesmo erro. Chato, sim, mas perder seu dinheiro é mais chato. Confie em mim. Tudo bem. Erro número 2. Você está comprando coisas que não entende. Isso me deixa absolutamente louco. Eu tenho uma regra simples. Se eu não entendo, eu não compro. Ponto. Fim da história. Parece óbvio, certo? Então me explique por que você comprou cripto em 2021. Você consegue explicar como o blockchain funciona? Você consegue explicar mineração? Você consegue explicar prova de trabalho versus prova de participação? Você consegue explicar por que o Bitcoin tem valor? Não, então você não estava investindo, você estava apostando e agora está bravo que perdeu. Aqui está o que me mata. Você passa uma hora pesquisando uma torradeira de 50 centavos na Amazon, lendo reviews, comparando recursos, checando se tem função de bagel, mas você joga 10 mil centavos numa ação porque algum cara no Reddit disse mãos de diamante até a lua e postou um emoji de foguete. Faz todo sentido. Eu deixei passar milhares de investimentos, enormes vencedores, empresas que subiram 50x, 100x e eu dormi bem. Por quê? Porque eu não entendia elas. E eu prefiro perder um vencedor do que perder dinheiro em algo que eu não entendo. Esse é o acordo. Você não pode ganhar todas, mas você pode evitar perder em coisas estúpidas. Eu deixei passar ações de tecnologia nos anos 90. Não entendia. Todo mundo dizia que eu era um idiota. Você não entende a internet, velho? Talvez, mas eu também não perdi dinheiro quando elas todas quebraram. Eu deixei passar a Amazon no começo. Não fazia sentido para mim na época. Jeff Bezos estava perdendo dinheiro todo trimestre e as pessoas chamavam ele de gênio. Eu não entendia. Eu perdi a chance? Claro. A Amazon subiu 100.000%. Ups, eu perdi dinheiro? Não. E esse é o ponto. Aqui está a coisa que as pessoas não entendem. Quando você só investe em coisas que entende, você evita 90% dos desastres. Você vai perder alguns vencedores, mas você nunca vai perder tudo em alguma fraude ou bolha que você não viu chegando. Eu nunca comprei Enron, nunca toquei WorldCom. Nunca investi em títulos lastreados em hipotecas antes de 2008. Por quê? Porque eu não entendia, ou eu entendia e percebia que era lixo. De qualquer forma, eu mantive meu dinheiro. Enquanto isso, pessoas brilhantes, estou falando de PhDs, gestores de hedge fund, investidores profissionais, eles perderam bilhões em coisas que achavam que entendiam, mas não entendiam. Eles ficaram gananciosos, ficaram complicados, queriam parecer inteligentes. Então compraram derivativos complexos e produtos estruturados, e instrumentos alavancados, e foram varridos. Bem, aqui está o teste. Você consegue explicar seu investimento para uma criança de 10 anos? Eu tenho uma parte de uma empresa que vende refrigerante. As pessoas gostam de refrigerante, elas compram todo dia, a empresa ganha dinheiro, dá um pouco para mim. Isso é Coca-Cola, simples, entendível, existe desde 1886, ainda vendendo água com açúcar, ainda ganhando dinheiro. Agora tente explicar isso. Eu possuo uma obrigação de dívida colateralizada sintética que alavanca mecanismos de consenso, Proof of Stake, para fazer yield farm de tokens de governança em uma organização autônoma descentralizada.
que diabos isso significa? Se você precisa de 15 minutos num quadro branco para explicar seu investimento, você não entende. Você só está repetindo palavras que ouviu no YouTube. E aqui está outro teste. Você consegue explicar como isso ganha dinheiro? Não porque o preço vai subir. Isso não é investir. Isso é especular. Isso é esperar que algum tolo maior compre de você depois por um preço maior. Como o negócio gera caixa? De onde vem o lucro? Se você não consegue responder isso em uma frase, você está apostando. Então, passe por cada investimento que você tem agora, cada ação, cada fundo, cada token cripto. Faça a si mesmo uma pergunta. Como isso ganha dinheiro? Se você não consegue dar uma resposta simples e clara, venda hoje, agora mesmo, porque você está prestes a aprender uma lição cara e eu estou tentando te salvar disso. Erro número 3. Você está com pressa. Você quer ficar rico até quinta-feira. Não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Olha, eu construí minha riqueza ao longo de 60 anos. Não 6 meses. Não 6 anos. 60 anos. E as pessoas me perguntam o tempo todo, qual é o segredo para ficar rico rápido? Não existe. Esse é o segredo inteiro. Não tem atalho, não tem hack, não tem brecha. Só tempo e juros compostos. O dinheiro grande não está na compra, não está na venda, não está em acertar o timing do mercado ou achar a próxima Amazon. Está em sentar, esperar, não fazer nada. Mas você não consegue ficar parado, consegue? Você não consegue não fazer nada. Isso te mata. Você vê alguém fazer 200% numa meme stock em 3 semanas e você entra em pânico. Eu estou ficando de fora. Todo mundo está ficando rico menos eu. Eu preciso fazer alguma coisa. Então você começa a operar, day trade, swing trade, opções, cripto, perseguindo cada dica quente no Twitter e Reddit e TikTok, e 5 anos depois você não foi a lugar nenhum. Na verdade, pior do que lugar nenhum, porque você pagou taxas e impostos em cada trade estúpido. Enquanto isso, o cara chato que comprou um fundo de índice 5 anos atrás e esqueceu, ele está plá 160, 70, 80%. Ele dobrou o dinheiro. Ele dorme bem, não checa o celular a cada 5 minutos, não tem um ataque de pânico toda vez que o mercado cai 2%. Não discute com estranhos na internet sobre por que a ação dele vai ir para a lua. Aqui está a matemática que você não quer ouvir. 20% ao ano não parece empolgante, parece? Parece chato. Parece lento, mas 20% ao ano, por 60 anos, transforma 10 mil dólares em 500 milhões. Isso não é erro de digitação, isso não é engano, isso é juros compostos. Isso é o que Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo. Não porque é chamativo, porque funciona. Mas você não quer esperar 60 anos, você quer agora. Você quer ser milionário aos 30, então você toma risco. Risco grande, risco estúpido. Você usa alavancagem, você opera opções, você vai all-in em lixo especulativo. E sabe o que acontece? Você perde tudo. Ou você ganha algum dinheiro, fica arrogante, perde tudo no próximo trade. Você não precisa de home runs. Você não precisa achar a próxima Tesla ou Bitcoin, ou seja lá o que for. Você precisa evitar strikeouts, faça singles, chegue na base, não balance em arremessos ruins. Só isso, esse é o jogo inteiro. Mas seu ego não deixa você jogar assim. Você quer se gabar em festas. Eu fiz 500% este ano. Você quer tirar print do seu portfólio e postar nas redes sociais. Você não quer dizer: eu estou lentamente compondo riqueza ao longo de décadas, investindo em empresas chatas e fundos de índice. Isso não é legal. Isso não impressiona. Ninguém vai te dar likes por isso. Mas funciona. E o seu jeito não. Aqui vai um choque de realidade. Se você vem investindo há 5 anos e não está batendo um simples fundo de índice do S&P 500, você não é investidor. Você é apostador com um histórico de perdas. O S&P faz em média cerca de 10% ao ano no longo prazo, só ficando lá parado. Nenhum gênio necessário, nenhum conhecimento especial, nenhuma dica quente.
Se você está fazendo pior do que isso depois de toda a sua pesquisa, toda a sua operação, todo o seu estresse, todas as suas assinaturas de newsletters e grupos premium de Discord e serviços de stock picking, você literalmente estaria melhor não fazendo nada. Só compre o fundo de índice, programe e esqueça, vá viver sua vida, brinque com seus filhos, aprenda um hobby, volte em 30 anos, você vai estar rico. Não empolgante, mas correto. E aqui está a parte realmente brutal. A maioria dos traders ativos não bate o índice. Estamos falando de 90% dos traders ativos ficando abaixo de um simples fundo de índice em 10 anos. 90%. Essas não são boas chances. Você não é especial. Você não é a exceção. Você é parte dos 90% perdendo para um robô que custa $3 por ano em taxas. Tudo bem. Erro número 4. Você acha que diversificação significa possuir tudo. É aqui que Wall Street realmente te ferra. Eles adoram dizer para diversificar. Não colocar todos os ovos numa cesta. Espalhar o risco. Parece inteligente, certo? Então você faz o que eles dizem. Você compra 50 ações. Você compra fundos internacionais. Você compra títulos e rates e commodities e cripto e ouro e prata. Você possui tudo. Parabéns. Você atingiu diversificação perfeita e não possui nada. Aqui está o que eu realmente disse sobre isso. Diversificação é proteção contra ignorância. Faz muito pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. Leia isso de novo. Diversificação é para pessoas que não sabem o que estão fazendo. Se você realmente entende investimentos, você não precisa de 50 posições. Você precisa de 6, talvez 10, se estiver cauteloso. Em um ponto, 90% do meu patrimônio estava em uma empresa, Berkshire Hathaway. Eu era louco? Eu era imprudente? Não. Eu entendia aquele negócio por dentro e por fora. Eu sabia como ele ganhava dinheiro. Eu sabia quem estava comandando. Eu conhecia Warren há 50 anos. Eu não estava diversificado. Eu estava concentrado no que eu conhecia. E funcionou muito bem. Da última vez que eu chequei, eu morri bilionário. Agora olha, eu não estou te dizendo para colocar 90% do seu dinheiro numa ação. A menos que você seja eu ou Warren Buffett, você provavelmente não deveria. Mas aqui está o problema da superdiversificação que ninguém te conta. Quando você tem 50 ações, você basicamente tem o mercado inteiro, o que significa que você tem retornos de mercado, cerca de 10% ao ano. Tudo bem, mas você também não consegue entender 50 negócios. Ninguém consegue. Você não tem tempo de ler 50 relatórios anuais, acompanhar 50 equipes de gestão, entender 50 setores diferentes. Então você não está realmente investindo. Você está só montando um fundo de índice, faça você mesmo, com mais trabalho, taxas maiores, mais impostos e provavelmente retornos piores, porque você vai cometer erros escolhendo essas 50 ações. Você literalmente estaria melhor comprando um fundo de índice de verdade e poupando dor de cabeça. Aqui está a abordagem mais inteligente. Tenha de 8 a 12 negócios que você entende. Não 50 nomes que você pegou de um screener porque tinham bons PL. Não tudo porque você está com medo e não sabe o que fazer. Um portfólio concentrado de negócios que você realmente pesquisou, empresas que você entende, setores que você acompanha. Eu disse, se você consegue identificar 6 negócios maravilhosos na sua vida, isso é toda a diversificação que você precisa. 6, não 60. 6 empresas realmente ótimas que você entende, que têm vantagens competitivas duráveis, que são comandadas por pessoas honestas e competentes. Compre, segure, fique rico devagar. E se você não entende profundamente negócios individuais, se você não quer ler relatórios anuais e acompanhar calls de resultados e estudar dinâmica competitiva, então apenas tenha um fundo de índice. Sério, isso não é fracasso. Isso é autoconsciência. Isso é inteligente.
A maioria das pessoas estaria muito melhor num fundo de índice do que fingindo que é stock picker. Não há vergonha nisso. A vergonha é ter 50 ações que você não entende, ficar abaixo do mercado, pagar taxas e impostos desnecessários e desperdiçar seu tempo. Isso é vergonhoso. Então aqui está o que você faz. Se você tem mais de 20 ações individuais agora, você está super diversificado. Corte. Mantenha apenas as que você realmente entende e acredita. Se você não consegue explicar em uma frase por que você tem aquilo e como aquilo ganha dinheiro, venda. Hoje. E se isso significa que você termina com apenas 5 ações ou um fundo de índice, ótimo. Você acabou de melhorar seu portfólio e economizou anos de retornos medíocres. Erro número 5. Você está hemorragiando dinheiro em taxas e impostos e nem percebe. Esse é chato. Eu sei, ninguém quer falar de taxa de administração e eficiência tributária e estrutura de taxas, mas isso está te custando dezenas de milhares de dólares, talvez centenas de milhares, talvez milhões ao longo da vida. Deixa eu te mostrar uma matemática. Preste atenção porque isso é importante. Digamos que você invista 10 mil reais, 0 antes por ano, por 30 anos. Bem padrão. Cenário 1. Você usa um fundo de índice de baixo custo, 0,04% de taxa, basicamente de graça. Você compra e segura. Não mexe, não opera. Com 10% ao ano, você termina com cerca de 1.800 mil reais. Legal. Uma boa aposentadoria. Cenário 2. Você usa um fundo mútuo de gestão ativa, 1% ao ano de taxa. Isso não parece muito, certo? Só 1%, um mísero por cento, mesmo os 10% antes de taxas. Mas depois da taxa, você recebe 9% ao ano. Você termina com cerca de 1.500 mil zirants. A diferença, 300 mil reais sumiram, evaporaram no bolso do gestor do fundo pelo privilégio de ficar abaixo do índice. Isso não é erro de digitação. Uma taxa de 1% te custa 300 mil. 0 cents em 30 anos por nada. Na verdade, pior do que nada, porque a maioria dos fundos ativos nem bate o índice. Então você paga mais para receber menos. Brilhante! E isso é só taxa de administração, isso é só a taxa anual. Agora some comissões de operação se você fica comprando e vendendo. Some spreads. Some imposto sobre ganho de capital cada vez que você vende algo com lucro. Ganho de curto prazo, se você segurou menos de um ano, pode ser tributado a 37%, sua alíquota marginal máxima. Ganho de longo prazo é 15% a 20%, ainda significativo. A maioria dos traders ativos está entregando 30% a 40% dos ganhos em taxas e impostos, e depois se pergunta por que não está construindo riqueza. Eu estou plásio em 50% nas minhas operações este ano. Ótimo! Depois de impostos e taxas, você está plásio em 30%. Parabéns! Você trabalhou pra caramba, estressou por 12 meses e mal bateu o fundo de índice que exigiu 0 esforço. Warren e eu obsessamos isso por décadas. Nós seguramos ações por 30, 40, 50 anos para evitar pagar imposto de ganho de capital. Por que vender? Você paga imposto, perde 20% de cara. Agora você precisa achar outro investimento 20% melhor só para empatar. Estúpido. A Berkshire Hathaway nem paga dividendos. Sabe por quê? Porque dividendos são tributados imediatamente. O governo pega a parte dele antes de você reinvestir. Nós preferimos manter o caixa dentro da empresa, reinvestir em mais negócios e deixar compor sem impostos por décadas. É assim que você constrói riqueza geracional, não pagando impostos todo ano sobre dividendos e ganhos de capital. Mas o que você faz? Você opera o tempo todo. Você vende vencedores cedo demais porque tem medo de perder o ganho. Você segura perdedores tempo demais porque é orgulhoso demais para admitir que errou. Cada trade significa taxas. Cada venda de curto prazo significa mais imposto. Você está contra você mesmo. Você está sangrando dinheiro e nem percebe.
Então, aqui está o que você faz. Calcule quanto você pagou em taxas e impostos no ano passado. Faça esse exercício. Vá na sua corretora. Veja seu formulário 1099. Some seus impostos de ganho de capital. Some suas comissões. Some seus custos dos fundos. Some tudo. Se esse número for maior do que 1% do valor do seu portfólio, você está operando demais. Você está pagando demais. Pare com isso. Troque para fundos de índice de baixo custo. Pare de operar. Segure no longo prazo. Eu estou falando sério. Isso pode ser o conselho mais importante que eu posso te dar. Minimize taxas e impostos. Não é sexy, não é empolgante, mas pode valer mais $500 mil para você ao longo da vida. Preste atenção. Tudo bem, erro número 6. Você deixa suas emoções tomarem suas decisões. Esse é o grande. Isso é o que destrói a maioria das pessoas. É por isso que pessoas inteligentes com boas intenções acabam quebradas. Seu maior inimigo não é a bolsa, não é a economia, não é a China ou a inflação ou os juros ou Jerome Powell. É você. Suas emoções, seu medo, sua ganância, seu pânico, seu FOMO. Quando o mercado cai, você entra em pânico e vende tudo. Quando o mercado está bombando, você entra em FOMO e compra no topo. Você faz exatamente o oposto do que deveria. Comprar barato, vender caro. Ótimo conselho. Todo mundo sabe. Ninguém faz. Sabe o que as pessoas realmente fazem? Compram caro quando todo mundo está empolgado e tudo parece seguro. Vendem barato quando todo mundo entra em pânico e parece que o mundo está acabando, toda vez, como um relógio. Deixa eu te dar exemplos reais. Março de 2020, Covid chega. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mercado despenca. S&P 500 cai 34% em um mês. A queda mais rápida da história. Pânico em todo lugar. Canais de notícia mostrando contagem de mortes 24/7. Todo mundo aterrorizado. O que a maioria das pessoas fez? Vendeu tudo. Vai a zero. Este é o fim. A próxima Grande Depressão. A Caixa é rei. O que nós fizemos na Berkshire? Nada. Nós ficamos lá, na verdade compramos mais. O mercado estava em promoção. Grandes negócios sendo negociados com grandes descontos. Por que venderíamos? E o que aconteceu? O mercado se recuperou totalmente até agosto. Bateu máximas históricas até o fim do ano. Todo mundo que entrou em pânico e vendeu no fundo travou a perda para sempre. Depois ficou com medo de recomprar. Perdeu a recuperação inteira. A maior oportunidade de compra em uma década e eles fizeram exatamente o oposto. Aí chega 2021, mercados subindo, tudo subindo, cripto enlouquecida, Bitcoin bate 60 mil, Dogecoin, NFTs, meme stocks, GameStop, AMC, todo mundo ganhando dinheiro, ou parecia. Dessa vez é diferente, novo paradigma, impressora do Fed, go, brrr. O que a maioria das pessoas fez? Entrou com os dois pés. Eu estou ficando de fora. Todo mundo está ficando rico menos eu. Eu preciso entrar agora. FOMO é uma droga. O que nós fizemos na Berkshire? Nada. Na verdade, estávamos sentados em 150 bilhões, 0 cents em caixa, só sentados sem fazer nada. Chamaram a gente de idiotas. Buffett e Munger são velhos demais. Não entendem cripto, não entendem memes. Boomers, dessa vez é diferente. Nós ouvimos tudo. E o que aconteceu? 2022 o mercado cai, cripto cai, Bitcoin cai, 70%. Todas aquelas meme stocks devolveram tudo. NFTs viraram JPEGs inúteis. Todas aquelas mãos de diamante viraram papel. Todas aquelas pessoas que compraram no topo em 2021, muitas ainda estão no prejuízo, ainda esperando empatar. Enquanto isso, nós tínhamos 150 bilhões em caixa, prontos para usar quando tudo ficasse barato de novo. Aqui está o padrão que você precisa entender. Quando você sente que deveria vender, quando seu instinto está gritando para sair, quando você está checando o portfólio toda hora e não consegue dormir, normalmente é quando você deveria segurar ou comprar.
Quando você sente que precisa comprar, quando todo mundo ao seu redor está ganhando dinheiro e você está ficando de fora, quando parece dinheiro fácil e você seria um idiota se não entrasse, normalmente é quando você deveria esperar ou vender. Suas emoções foram feitas para a sobrevivência de curto prazo. Fuja do leão, lute com o inimigo. Não coma as frutas venenosas. Ótimo para te manter vivo na selva, terrível para construir riqueza de longo prazo. Seus instintos de pânico de curto prazo vão destruir seu futuro financeiro de longo prazo. Então aqui está o que você faz. Escreva suas regras de investimento agora. Não durante o próximo crash, não durante a próxima bolha. Agora, quando você está calmo e racional e não emocional, escreva: eu não vou vender durante um crash, a menos que eu realmente precise do dinheiro para viver. Eu não vou perseguir ações quentes só porque estão subindo. Eu não vou checar meu portfólio mais do que uma vez por mês. Eu não vou tomar decisões baseado em medo ou ganância. Quaisquer que sejam suas regras, escreva. Imprima, coloque em algum lugar que você vai ver. E quando o próximo crash vier, e ele vai vir, e suas emoções estiverem gritando para você fazer algo estúpido, leia suas regras, siga elas, não seus sentimentos. Seus sentimentos estão tentando matar seu futuro financeiro. Erro número 7. E esse é o assassino. Esse é o que destrói mais riqueza do que todos os outros juntos. Você desiste cedo demais. Você desiste bem antes de funcionar. A maioria das pessoas tenta investir por 2, 3, talvez 5 anos. Elas não ficam ricas, ficam frustradas, ficam entediadas. Desistem. Dizem: investir não funciona. O jogo é manipulado. Só os ricos ficam mais ricos. O pequeno não consegue vencer. E voltam a comprar loteria e reclamar do sistema. Aqui está o que elas não entendem. Riqueza compõe devagar no começo. Muito devagar, dolorosamente devagar. Nos primeiros 10 anos, parece que nada está acontecendo. Você coloca dinheiro todo mês. Os números sobem um pouco, depois caem, depois sobem um pouco mais. É chato, é frustrante. Você olha sua conta depois de 5 anos e pensa: só isso. Depois de 5 anos de disciplina, poupança e investimento, é só isso que eu tenho. Eu entendo a frustração. Mas aqui está o que acontece se você continuar. Ano 15, ano 20, ano 25, ano 30. De repente, os números começam a se mover rápido, muito rápido, porque você não está mais ganhando retorno só sobre suas contribuições. Você está ganhando retorno sobre seus retornos. Você está ganhando retorno sobre os retornos dos seus retornos. Isso é juros compostos. E é exponencial, não linear. Os primeiros 100 mil demoram pra caramba. Parece impossível. Você está moendo, economizando, investindo e leva anos para bater esse marco. Mas os segundos, 100 olhos, acontecem muito mais rápido. Os terceiros mais rápido ainda. Quando você chega no quinto ou no sexto 100 mil, eles vêm todo ano ou a cada 2 anos. Essa é a mágica dos compostos. Mas você só chega lá se você não desistir. Eu não fiz dinheiro sério até meus 50. Não fiz meu primeiro bilhão até meus 70. Isso são 30, 40, 50 anos fazendo as mesmas coisas chatas de novo e de novo. Comprando bons negócios, segurando, reinvestindo dividendos, deixando compor, não vendendo em crashes, não perseguindo bolhas, só sendo paciente e disciplinado por décadas. A maioria das pessoas não tem esse tipo de paciência. Elas querem resultado agora e quando não têm, desistem. Tentam ações por alguns anos, não funciona. Trocam para imobiliário, não fica rico rápido o suficiente. Tentam cripto, explode. Tentam opções, perdem dinheiro. Tentam day trade, perdem mais. Passam a vida pulando de estratégia em estratégia, nunca ficando tempo suficiente em nenhuma para funcionar. Bem, aqui está a verdade que ninguém quer ouvir.
O mercado de ações retornou cerca de 10% ao ano nos últimos 100 anos. Através de guerras mundiais, através da Grande Depressão, através de recessões e crashes e bolhas e pânicos e tudo, 10% ao ano em média. Isso significa que se você investir consistentemente e não fizer nada estúpido por 30 anos, você vai construir riqueza significativa. Não talvez, não provavelmente você vai. É matemática, é inevitável, mas você vai ser tentado a desistir. Você vai ser muito tentado no ano 3 quando houver um crash e você estiver 30%. E todo mundo dizendo que é o fim do mundo. No ano 7, quando seu amigo fez 500% em alguma criptomoeda e você só está plus 180%. E você se sente um idiota. No ano 12, quando parece que você está correndo numa esteira sem sair do lugar e você se pergunta se isso vale a pena, é aí que a maioria das pessoas desiste. Bem antes da fase exponencial começar. Bem antes de todos aqueles anos de paciência começarem a pagar de verdade. Não seja essa pessoa. Não desista. Você já fez a parte difícil. Você já sofreu pelos anos lentos, os anos chatos, os anos em que parece que nada acontece. Se você desistir agora, tudo isso foi por nada. Mas se você continuar, se você der mais 10, 20 anos, você vai estar no top 5% de riqueza neste país. Garantido. Então aqui vai meu último conselho e eu termino. Escolha uma estratégia, fundos de índice, ações de dividendos, value investing, tanto faz. Algo chato e comprovado, algo que funcionou por décadas. E então fique com isso por no mínimo 30 anos, não 3 anos, não 5 anos. 30 anos. Não desista quando for difícil. Não desista quando for chato. Não desista quando seus amigos estiverem ganhando mais dinheiro fazendo outra coisa. Não troque de estratégia a cada 2 anos perseguindo a próxima coisa quente. Só continue. Continue contribuindo. Continue reinvestindo através de crashes, através de booms, através de tédio, através de FOMO, através de medo. Só continue. É isso. Esse é o jogo inteiro. Evite esses 7 erros. Seja paciente. Seja disciplinado. Não desista. Você não vai ficar rico em 5 anos. Provavelmente nem em 10. Mas em 30 anos, você estará mais rico do que 95% das pessoas neste país. E você vai ter feito isso sem estresse, sem apostar, sem dar sorte, apenas sendo paciente e não sendo estúpido. Agora, se você chegou até aqui, você leva isso a sério. A maioria já clicou fora procurando o top 5 ações para 100 Is em 2024 ou qualquer lixo que estiver em alta. Bom, menos competição para você. Mais oportunidades para pessoas pacientes que realmente entendem como isso funciona. Aperte o botão de se inscrever se você quer mais disso, sem hype, sem hot takes, sem previsões que estarão erradas em 6 meses, apenas princípios atemporais que funcionaram 50 anos atrás e ainda vão funcionar 50 anos a partir de agora.